Salmo de número 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali ainda a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti e contra os Teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que linda porção da Tua palavra, que aponta certamente, ó Deus, para um homem que experimentou de perfeições graciosas do Senhor para com a sua vida, e que agora pede ao Senhor para que o Senhor continue a cuidar dele, sondando, entrando no seu coração, provando e conhecendo tudo o que existe dentro dele. Ó Deus, cuida de nós, pastoreia-nos mais uma vez com a Tua palavra. Obrigado, Deus, porque não existe lugar melhor para que pudéssemos estar hoje do que esse, na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos iniciar o Salmo de número 139, tratando o assunto da cura das feridas do nosso coração, que é produzida por Deus quando Ele se torna e age como nosso Senhor e nosso Salvador. O Salmo 139, ele é uma das declarações mais profundas da Bíblia sobre quem Deus é e quem nós somos diante de Deus. No momento da ansiedade, da dificuldade, da tribulação, há uma ideia em algumas coisas que experimentamos que
nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Será que eu conheço mesmo, Senhor? Agora mesmo, falando num culto fúnebre, eu lendo o texto, quando o apóstolo Paulo fala de momentos tristes, difíceis, e aquele momento foi realmente, está sendo para aquela família muito complicado, muito doloroso, mas o texto, ele mantém a verdade, e Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar de consolo, de consolação, misericórdia de Deus, aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer no coração, e nós não conseguimos nem chegar perto. Momentos como esse que o irmão está passando hoje, são momentos que nós não planejamos, e quando chega é muito duro. Mas o apóstolo Paulo diz: Deus continua sendo Deus, e Ele é bendito. Nesses momentos nós entendemos como é que Deus trata-nos, nos sustentando. Aqui nesse texto, o salmista ele está expondo aquilo que ele conhece a respeito de Deus, aquilo que ele tem sentido na presença de Deus diante dos seus desafios. Ele traz para nós 3 perfeições divinas que tocam diretamente a nossa vida diária e o nosso relacionamento com Deus. Vocês vão perceber comigo que ele diz que Deus é um Deus que sabe de tudo, conhece tudo. Isso, teologicamente, Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Ele vai dizer também que esse Deus é aquele que está em todo lugar, com todo o seu ser. Se eu ando, deito, levanto, se eu faço qualquer coisa, Deus está ali. E esse Deus sabe o que está acontecendo. Ele é um Deus onipresente. Mas esse Deus também, diz o salmista, é um Deus que tem todo o poder. É um Deus que faz com que todas as coisas dependam dele para existir e continuar existindo. Uma das coisas que ele enfatiza é a salvação. E através do poder de Deus ele faz isso. Sabe por quê? Porque ele é onipotente. São verdades a respeito de Deus. São essas 3 verdades que até mesmo a teologia trabalha de uma forma muito bem profunda. Mas aqui ele está falando dele diante de Deus. Olhem só, no verso 1, a primeira coisa que o salmista diz é: sonda, Senhor, e me conhece. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele está dizendo algo que ele tem consciência, ele tem certeza, e ele diz para Deus: eu sei que o Senhor me sonda, o Senhor verifica tudo aqui, e o Senhor conhece a mim profundamente. Se você olhar o verso de número 23, você vai encontrar o autor novamente usando a expressão sonda-me. E ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. No começo ele diz: o Senhor sonda. E no último verso, penúltimo verso, ele diz: continue a sua obra de sondar a minha vida, de cuidar de mim. Essas palavras do salmista são palavras de alguém que sabe o que Deus é e o que Ele faz, e tem uma expectativa de continuar experimentando do favor fantástico desse Deus que conhece todas as coisas, é onisciente, desse Deus que está em todo lugar e sabe onde nós estamos, que Ele é onipresente, é um Deus que pode poderosamente nos salvar e nos transformar. Sonda-me, sonda-me. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que Deus já nos sonda e nos conhece. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados em esconder de Deus algumas coisas que pensamos e fazemos. E nos esquecemos que isso é impossível. Pensamentos passam pela nossa cabeça e Deus sabe de todas elas. A grande verdade é que eu preciso descansar em Deus. Deus me conhece, Deus está comigo, está conosco, e Deus é poderoso para salvar
e para transformar a nossa vida. Essa é a sequência que nós vamos estudar hoje. Eu coloquei um título do nosso sermão de hoje de Conhecidos, Guiados, Salvos e Transformados por Deus. Deus faz toda uma obra perfeita na nossa vida. Mesmo que em alguns momentos nós vivamos situações difíceis e tenhamos dificuldade de compreender isso, porque parece que ficou distante, Deus continua sendo aquele que me conhece, aquele que me guia, aquele que me salva e aquele que todos os dias me santifica, me transforma. Porque a obra, em primeiro lugar, é a obra do Senhor. Se chama graça. É Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que me põe de pé, é Ele que sara a ferida do meu coração. Então vamos para a primeira parte do texto. O texto nos mostra do verso 1 ao verso 6, que Deus nos conhece. É isso que o salmista diz, ou seja, Deus é um conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente. Não existe outro ser onisciente. Ele é o único que conhece todas as coisas. É o único que tem poder e pode discernir todas as coisas. Até mesmo porque todas as coisas foram criadas por Ele. Foram feitas nas suas minúcias por Ele. O diabo não é onisciente. Ele percebe as coisas acontecendo, mas ele não tem capacidade de entrar nas entranhas da alma humana. Algo que somente o Senhor, nosso Deus, pode fazer. Senhor, Tu me sondas e me conheces. É interessante que não é Deus, o Senhor conhece tudo o que o salmista está dizendo. A onisciência dá essa ideia. Deus conhece todas as coisas, tudo, cada elemento, cada evento histórico, até mesmo antes dele acontecer. Tu conheces, e o Senhor me sonda. Mas observe bem que o salmista não está falando de forma genérica. O Senhor conhece tudo. Ele está dizendo, esse Deus é um Deus que me conhece. É um Deus que nos conhece. Ele está falando de um relacionamento pessoal com Deus, onde esse Deus tem um relacionamento comigo que eu não tenho com ninguém mais, e que eu mesmo comigo tenho menos conhecimento do que Ele a respeito de mim. Mas a ênfase do texto é a relação do homem com Deus. Tu me conheces. Querido, Deus sabe quem é você. Querido, Deus sabe exatamente o que você viveu e o que você está vivendo hoje. E Deus tem preparado e sabe tudo aquilo que vem amanhã. Mesmo que seja uma surpresa boa ou má, tudo isso não escapa à mente de Deus. Mas vamos ver como que o salmista Davi vai nos dar entendimento a respeito dessa ideia aqui do conhecimento de Deus. A primeira coisa que ele nos mostra aí no verso 2 e no verso 3, é que Deus conhece. A expressão conhecer ou saber, observar com entendimento, ela aparece várias vezes no texto. Olha, vamos ler junto. Presta atenção aí no texto. Diz assim, sabes. Essa palavra quer dizer conhece. O Senhor sabe quando eu me sento. Quando me levanto. O Senhor sabe quando eu me levanto. De longe o Senhor sabe ou conhece os meus pensamentos. Observem bem dessa pessoalidade, dessa intimidade com Deus. E ele continua no verso 3 e ele diz, o Senhor observa o meu andar. Percebe quando eu estou andando. O Senhor sabe quando eu estou deitado. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Sabes, conheces, observas, conheces. É uma sequência onde o salmista está enfatizando algo que é muito importante. Ele sabe que esse Deus, ele está atento aos atos mais simples da existência daquele que ele ama.
do mundo de uma maneira geral. Nada escapa de Deus. Deus não é pego de surpresa por nada. Nós somos, Ele não. Depois pega uma água para mim, por favor. Observa bem, Deus está atento a esses atos simples. Quais são os atos simples? Quando eu sento, quando eu me levanto, quando eu ando, quando eu deito. Você já pensou nesse detalhe? É mais ou menos assim, eu estou levantando da minha cama, acordei, abri os olhos, eu posso ter certeza, Deus está ali. E Ele está vendo o que está acontecendo. Ele sabe o que vem primeiramente na sua mente. Ele sabe exatamente os sentimentos que estão dentro de você. Ele sabe você. Eu quando estou me levantando para sentar e quando me assento, Ele sabe. Assento para fazer o quê? Eu me assento para fazer muitas coisas na vida. E Deus sabe de tudo que você faz na vida sentado. E quando você está andando, Deus sabe que você está ali e Ele está cuidando de você. E quando você, no final do dia, deita. Observe que são coisas simples da nossa existência. Que a gente não gasta tempo para lembrar dessa atitude. Obrigado, irmão. Dessa atitude de Deus, de andar de estar presente o tempo todo. Então, a primeira coisa que fica clara aqui no texto é que Ele conhece as minhas decisões. Deus conhece as minhas rotinas. Deus conhece as coisas que eu faço, que são boas, e as que são ruins. Deus sabe quando eu sou ativo, proativo, quando eu busco a santidade, ou quando eu sou um procrastinador. Alguém que deixa de lado a responsabilidade e a alegria de viver em santidade na presença de Deus. Deus conhece as rotinas da minha alma. Deus conhece os caminhos que eu tenho andado, as portas que eu tenho aberto. Ele sabe quando eu vou para um lugar bom, ou quando eu estou indo para um lugar que não é bom. Deus sabe como eu gero riscos para mim mesmo. E Ele sabe quando outros geram riscos para a minha vida e para a minha rotina e pelos caminhos que eu ando. Deus conhece essas escolhas minhas, as minhas decisões de fazer ou não fazer. Isso é escolha. Deus é um Deus que olha para o nosso caminho e Ele percebe os nossos desvios. Isso aponta para algo muito importante. Aponta para essa preocupação que Deus tem. E nada é despercebido por Deus no que se refere à minha vida. Às vezes nós ficamos falando da onisciência de uma maneira geral, mas nos esquecemos de olhar para a onisciência, que é um Deus que conhece tudo que se refere à minha vida. É mais ou menos assim, você pensa no que aconteceu no dia de ontem, e pensa em tudo que você fez, e pensa nas decisões que você tomou, você pensa nos pensamentos que você percebeu, que você desenvolveu, que você barrou no dia de ontem. Alguma dessas coisas era vergonha em você? Tristeza? E você talvez possa ter chegado no dia de ontem e agora, como eu estou sugerindo, e vai fazer uma avaliação e você fala, perdi oportunidades preciosas da minha existência. Elas passam e elas não voltam. Como eu já disse uma vez para vocês sobre isso, nós temos uma irmã chamada Conceição, amada irmã. Trabalhei com ela durante um tempo, lá na primeira igreja, com terceira idade. E toda vez, quando estava na parte onde ela ia terminar a reunião, ela falava, gente, que bom que Deus nos trouxe. E quem não veio, perdeu. E o que perdeu, não vai voltar. Deus é o Deus que sabe dos detalhes da minha decisão, da minha vida. Nada é despercebido. Então eu preciso
colocar isso na minha mente, permitir que isso entre no meu coração e motive a minha vida para as coisas que agradam ao Senhor, e que certamente, porque agradam ao Senhor, vai edificar a minha vida, e vai trazer alegria para a minha vida, e vai santificar a minha salvação, e que vai transformar a minha essência. Isso é muito importante. Então, quando o salmista diz, Senhor, Tu me sondas, o Senhor me conhece, o Senhor entra dentro de mim e faz uma vistoria geral o tempo inteiro, em cada situação simples e prática da minha existência. Uau! Essa é a primeira colocação que o salmista Davi faz aqui no texto. É normalmente bem maior do que aquela que nós fazemos diante do Senhor, na nossa maneira genérica de viver a vida espiritual. Com referência a esse conhecimento, o texto no verso 2, na parte final do verso 2, e no verso 4, mostra que Deus conhece os nossos pensamentos e as nossas palavras. Eu acho interessante aqui no texto, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que está vivenciando, que eu estou vivenciando, que faz parte da minha essência, da minha natureza, que comanda o meu pensamento, eu expresso com palavras. No verso 2 ele diz, Senhor, de longe o Senhor conhece o meu pensamento. Bom, o longe aqui não significa que Deus está muito longe, está lá, e Ele está vendo mais ou menos o que eu estou fazendo. O de longe não tem a ver com distância. Mesmo antes de eu pensar, já Deus sabe o que vai acontecer ali, porque Ele sabe quem é você. De longe, bem anteriormente, um Deus que tem conhecimento de todas as coisas, Ele sabe quais são os pensamentos que passam e vão passar na minha vida. Observa que ele sai desse movimento de sentar, levantar, fazer, tomar uma decisão. E agora o salmista vai para dentro dele. Não é uma questão de Deus observar. Deus não precisa observar para que Ele saiba. Eu e você precisamos. Nós precisamos observar e ver que aquilo está acontecendo. Nós precisamos de provas, nós precisamos de vasculhar. Gente, Deus não precisa de vasculhar nada. Ele simplesmente sabe, conhece, sonda, julga, avalia, abençoa ou amaldiçoa. Baseada em tudo isso, na graça que está sendo demonstrada, derramada sobre nós, e como nós temos usado isso, queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos rebanhos pastoreados pelo Senhor. Nós somos povo santo, eleito, feito por Deus, salvo, para que nós possamos testemunhar para o mundo a salvação que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esse Deus tem um propósito, e Ele conhece o propósito que Ele tem na minha vida. Deus sabe, e por bondade, Ele transformou e coloca as verdades dEle no seu coração, para que você haja e viva com coisas simples da sua existência, e até mesmo na profundeza dos seus pensamentos, do coração, da alma, que você expressa com as suas palavras. A obra de Deus na nossa vida está baseado num Deus que me conhece, e sabe, e conhece, e sonda. É maravilhoso demais isso, mas é duro pensar. Olha só o verso 4, o que ele diz. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces tudo. Aí você fala assim, mas para que eu oro então? Antes de eu orar, Deus já sabe a minha oração. Antes de eu conversar com alguém, Deus já sabe. Antes de
Ok, eu oro, queridos, porque eu sei quem Deus é e sei o que Ele sabe. E eu estou dizendo para Ele que eu coloco tudo humildemente dependente na presença dEle. Seja a minha alegria para agradecer, o meu pecado para ser perdoado, alguém que está doente, eu intercedo por ele. Tudo que eu faço na oração, eu faço porque eu conheço Deus e sei o que Ele faz. Eu sei o que Ele pode fazer. Tu, de longe, conheces o meu pensamento. E aí, quando eu verbalizo, a palavra ainda nem chegou na minha língua, mas porque Ele conhece exatamente quem eu sou, eu sei que meu Deus conhece todas as minhas palavras. Isso é bem interessante, porque nós vamos até hoje estudar um texto de João capítulo 1, versos 1 a 3, à noite, hoje à noite vamos ver, onde o texto fala a respeito da vinda de Jesus e do que significa esse Deus no meio de nós. E o texto diz que Jesus é o Verbo, o Logos, a palavra, dando a ideia daquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando se fala de palavra, referindo-se a Deus, está falando de algo que tem um movimento abençoador e criador e sustentador com todas as suas palavras. Mas quando fala da minha palavra, fala simplesmente de expressões minhas. Deus já conhece todas as palavras antes delas serem formadas na nossa mente e serem lançadas pelas nossas bocas. Antes dela ser dita, Deus já está sondando. Antes do pensamento se formar totalmente em nossa mente, Deus já a conhece. Querido, não viva como se Deus não soubesse. Porque se você viver assim, você vai pecar. Você vai correr o risco de desonrar a Deus. E você corre o risco de viver na sua própria orientação e se esquece de que é Deus quem tem que orientar. Esse discernimento do conhecimento de Deus é muito importante. Quantas palavras, pense, quantas palavras você disse na vida? Ei, pastor, muito, talvez as mulheres digam, nós viemos, nosso negócio é conversar. Ok. Pense em quantas palavras você decidiu não falar, não dizer. Tem hora que a gente gostaria de falar, de estourar, de parabenizar, mas naquele momento, aquela situação não dá e você... Todas as que você disse e todas as que você escolheu para não dizer, Deus conhece todas. Por quê? Porque Ele me conhece. As coisas vão aprofundando e Davi vai colocando-nos assim, como o entendimento dele na presença de Deus, pela orientação do Espírito, que a relação com Deus, ela só pode ser frutífera, ela só pode ser de salvação e transformação, quando eu entendo que Deus tem feito a parte dele nessa convivência cheia de conhecimento que Ele tem de cada um de nós. A vida cristã, ela precisa estar sendo vivenciada, baseada nessas verdades. E sobre o conhecimento de Deus, essa onisciência de Deus, tem uma outra coisa que o texto fala aqui, a terceira coisa importante, é que esse conhecimento envolve a vida inteira. Olha só, o verso 5 e o verso 6. Ele diz assim, Tu, Senhor, me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Opa, a ideia do Deus que protege, que cuida. E aí ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Meu Deus, que maravilha, que entendimento a respeito de Deus. Eu estou vivendo
passando pelas coisas comuns, eu estou vivendo nas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que decidir, que eu tenho que experimentar, mas eu tenho um Deus que me conhece, e esse conhecimento de Deus é tão grande que eu acho que é maravilhoso. É como se ele estivesse adorando a Deus, né? É algo elevado demais. E ele diz, o Senhor, que é esse Deus, com isso tudo o Senhor me cerca, me protege. Eu fico pensando, proteger do quê? Ele nos cerca, diz o texto, por trás e pela frente. E põe a mão sobre a nossa vida. São linguagens de proteção. Normalmente, na batalha, tinha aqueles que iam na frente e que conduziam os que vinham atrás, mas ele era um olheiro, ele era alguém que cuidava de tudo para tudo não ter problema, e tinha o que ficava por último, e que andava quase que meio de fasto para ver se não vinha um inimigo atrás. Mas era uma pessoa que era detalhista nas percepções, e ele fazia tudo isso por zelo, para cuidar, para proteger. Por quê? Porque existem inimigos. Existem inimigos. O salmista, aqui no texto, ele não discute, ele não questiona. A única coisa que ele faz, diante do entendimento de que Deus cuida dele e coloca a Ele mesmo ao nosso redor, é que ele adora. Ele não fica brigando com Deus. Ah, Deus, o Senhor nem deixa eu ficar aqui sozinho, deixa eu. O tempo inteiro está aí. Você tem filho? Você já teve um filho que você quer ajudar e tudo, ele começa a chegar ali na pré-adolescência, na adolescência, e ele começa a querer, e eu sei, não precisa falar. Lembra dessa época? Provável que você tenha tido isso também. E você começa a ter a vontade de se libertar daquele que está cuidando de você. É a época da rebeldia. É a época onde se corre o risco de desprezar um dos momentos de acompanhamento mais importantes na vida de uma pessoa. É essa fase de transição. E a gente muitas vezes se rebela e começa a agir de forma diferente. E se expressa de maneiras tão diversas, às vezes no jeito de vestir, de usar o cabelo, de pintar o cabelo, de pôr coisas na orelha, de fazer coisas as mais diversas. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou quebrando as ideias e os ensinamentos. Pai, o Senhor fica em cima o tempo inteiro. Mãe, o Senhor cuida o tempo inteiro. Eu não quero. O salmista Davi está dizendo, Senhor, o Senhor me conhece plenamente. Isso é maravilhoso demais para mim. Ele não está dizendo, ah, Deus, larga do meu pé. Ele está dizendo, ah, Deus, como é maravilhosa a atitude do Senhor que me conhece. E tu me cercas, o Senhor está aí me protegendo das coisas que eu não devo viver. O Senhor está cuidando para que eu não caia em armadilhas que estão ao meu lado, na minha frente, atrás. Coisas que são adversas ao propósito do Senhor. O Senhor é o Deus que não só fala, conhece, mas age me protegendo. Que maravilha, Senhor. Louvado seja o Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Ele não está brigando com Deus. Eu encontro muita gente no gabinete brigando com Deus. É uma das coisas mais comuns as pessoas brigarem com Deus. Por que Deus está querendo isso? Por que Deus está tirando isso? Por que Deus não permitiu que fosse dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? E eu começo a tratar Deus como se Ele fosse aquele que tivesse que atender a mim, a minha ideia de vida. E ao contrário, eu vivo os propósitos de Deus na minha existência. Essa é a realidade. Davi compreendia isso de uma forma tão maravilhosa, tão cheia de confiança, que ele adora a Deus. Senhor, o Senhor está me cercando? Que bênção.
O Senhor está na minha frente, que bênção. O Senhor está protegendo a minha retaguarda, que bênção. Senhor, o Senhor conhece cada situação que eu vivo, isso é maravilhoso demais para mim, é tão elevado, Senhor, é tão grande isso, que eu não posso nem compreender, eu não posso atingir, diz ele. Então, o conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado, que não posso atingir. Diz o texto que Deus põe a sua mão sobre mim. Essa ideia de pôr a mão aqui tem a ver com aquele que está mantendo aquilo que tem que vir do céu sobre nós. A onisciência de Deus ultrapassa a capacidade da nossa mente. O entendimento que Deus tem de mim e tem de você vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. E isso mostra o quanto Deus é grande, mostra a sua grandeza, mostra o quanto Ele tem cuidado de nós, mostra coisas que nós não damos conta de colocar em palavras, e é por isso que o salmista diz, é maravilhoso demais para mim. Alegre-se com o cuidado que Deus tem pela sua vida. Agrade no seu coração por tudo aquilo que Deus tem permitido na sua vida. E mesmo que você não entenda, saiba que Deus continua sendo aquele que cuida de você. Em momento algum Deus deixa de derramar graça sobre a nossa vida. Mesmo a minha mente, o meu coração, às vezes pensando, a minha boca falando, e o meu andar, o meu caminhar, o meu agir, não seja adequado, Ele sabe de tudo, mas Ele continua cuidando de mim. Tu me cercas, o Senhor põe a mão, o Senhor vai na frente, o Senhor vai atrás. Ai, que bênção saber que eu estou protegido pelo Senhor. Você pensa assim, isso traz alegria ao seu coração, paz, pois deveria, porque é exatamente isso que Davi está mostrando aqui, nesse salmo. Mas tem mais, sobre essa onisciência de Deus, esse conhecimento de tudo. Eu e você poderíamos dizer, então, o que significa Deus ser onisciente, conhecer todas as coisas quanto a mim? Porque o texto ele não está falando só de uma onisciência geral, mas tu me conhece, nos conhece. Dizer que Deus é onisciente significa, não há nada que Ele não saiba. Primeira coisa, Ele nunca aprende, nunca precisou de descobrir, nunca é surpreendido. Falar que Deus conhece todas as coisas, para Ele, o passado, presente e futuro, estão sempre diante dos olhos da sua mente. Ele conhece, queridos, a profundeza dos nossos corações. Eu acho fantástico. Abre comigo em Evangelho de João, capítulo 21, verso 17. Naquela conversa que o Senhor tem com Pedro. Depois de Pedro ter negado o Senhor Jesus, aí Jesus vem para Pedro e vai falar coisas importantes para esse homem. Diz o texto, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Ele já tinha respondido 2 vezes. Sim, eu te amo. Sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus chega para ele e diz, Pedro, tu me amas? Aí o texto diz que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. É tipo assim, Deus, como um pai,
ele chega e diz: filho, você está inconsciente de que eu tenho essa responsabilidade com você. Não fique triste, ou não resista a isso como algo ruim. Mas eu te pergunto de novo: você me ama? Você se submete a mim? Eu sou o seu Senhor? É isso que Jesus está perguntando para Pedro. E ele fica chateado com Jesus. Por que Jesus está perguntando 3 vezes? Porque Jesus queria que ele tivesse isso bastante claro diante dele. E não tivesse agindo de maneira errada. Gente, Pedro negou a Jesus por 3 vezes numa noite. 3 vezes, esse homem que andou com Jesus, ouviram as palavras do Senhor Jesus, esse homem que fez coisas em nome do Senhor Jesus, que viu obras maravilhosas, portentosas, milagres, maravilhas. Esse homem, quando perguntado naquele momento de dor, vai negar o Senhor Jesus 3 vezes seguidas numa única noite. O seu ato foi um ato de negação. E Deus chega para ele e diz: tu me amas? E aí ele fica chateado. Fica chateadinho. Porque pela 3ª vez Deus estava perguntando para ele. E aí a resposta foi: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. A resposta aqui dada a Jesus é: Senhor, eu sei que o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Mas Deus estava pedindo para ele dizer para Deus: eu amo você. Pedro está dizendo: olha, o Senhor sabe já a resposta. Seu filho já fez isso alguma vez? Você faz aquela pergunta, ele diz: o Senhor sabe, mãe, o Senhor sabe, pai. Eu fico meio aborrecido, afinal de contas você sabe. E ele chega para Deus e está dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, porque o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Aí, diante da resposta correta, Deus disse: apacenta as minhas ovelhas, vai agir como meu servo, segundo a função que eu coloquei na sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo: e não se esqueça de ser fiel ao Deus que sabe todas as coisas. É mais ou menos isso. É isso que tem a ver com onisciência na prática. Muda o comportamento, leva ao arrependimento, leva ao conhecimento de que Deus continuou ali sendo Deus diante dele. E esse homem chora, porque ele vê que ele pisou na bola. Mas Deus continuou sendo aquele que sabia o que estava ali dentro do coração dele, e que ele tinha errado, mas está dando oportunidade para ele reconhecer que ele tem uma função para Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Cuidado para não ser pego como aquele que questiona as perguntas que a palavra de Deus faz a ele. Simplesmente ouça, avalie e se posicione corretamente diante de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Outra coisa que a gente vê aqui sobre onisciência é que onisciência é Deus conhecer os fatos escondidos. Você já fez alguma coisa escondida? Claro. Tem pensamento que passa na sua cabeça que você não tem coragem nem de abrir um pouquinho só para falar, porque você sabe que se falar vai trazer desespero e vergonha e questionamento de outras pessoas. Não é provável que você tenha isso. São coisas que nós não ousamos nem falar. Asaf, quando ele estava angustiado por ver os homens se dando bem, aquela coisa toda, e ele diz: eu gastei a minha vida na fidelidade, não tenho nada e tal, mas esses aí que fazem e agem com violência, tem tudo, o coração dele é amargurado. Afinal de contas, o senhor não está vendo, o senhor não conhece tudo isso.
Até que Deus abriu os olhos daquele homem. Ele diz, o só pensar em falar a respeito daquilo que estava acontecendo no meu coração, eu já me sentia traindo os outros. Asaf, do Salmo 73, irmãos, ele era o dirigente de louvor da igreja, do templo. Ele disse, se eu lá na hora falasse para eles das minhas dúvidas, já imaginou que escândalo que seria? Mas talvez você não esteja entendendo, mas está sendo escândalo, porque Deus está ouvindo. Não existe coisa escondida para Deus. João capítulo 4, abram comigo, versos 17 a 18. É um fato bem interessante que aqui é o Senhor Jesus encontrando uma mulher que morava na Galileia e Jesus estava passando por aquela região. É um texto muito interessante porque ali em João capítulo 4 nós vemos o Senhor Jesus na Galileia. Era uma região que os judeus evitavam. Havia uma orientação deles não passarem pela terra, eles tinham que dar a volta. Jesus quebra esse paradigma. Ele vai. Aí ele está com sede, tem uma mulher lá no poço, ele conversa com uma mulher, quebrando outro paradigma. Um homem não conversa com outra mulher que ele não conhece, e ainda mais se ela já é uma senhora, se ela tem família, se ela tem marido. Não pode, é uma coisa inadequada. Jesus vem e quebra outro princípio. E nessa conversa com a mulher, diz o texto no verso 17, ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então, Jesus disse para a mulher, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, você não casou com ele, ele não é seu marido. Você está num relacionamento que não é correto. Aí diz o texto, que ela falou para Jesus que isso era verdade. O nosso Deus sabe tudo o que acontece no coração e na vida de uma pessoa. Isso significa onisciência. Onisciência significa que Deus conhece o futuro. João capítulo 18, verso 4. Tudo isso no texto que nós estamos vendo aí de João. Jesus foi traído por Judas, e Judas está vindo com sacerdotes, aquelas pessoas todas, e policiais, para prenderem a Jesus, porque Judas tinha entregue ao Senhor Jesus. E aí eles vinham prendê-lo. Então diz o texto, então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? É interessante, né? Jesus sabia que Judas era traidor. Antes de Judas deixá-los na grande ceia, para ir traí-lo, o Senhor Jesus diz, tem um de vocês que vai me trair. E agora ele trai. E agora ele está chegando, Jesus sabe que ele foi o traidor. E ele diz para aquelas pessoas que o buscavam, porque ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. E disse, quem vocês estão procurando? Eu sou Jesus. Então, irmãos, não é um Deus que deixa de estar presente na nossa história. Deus é um Deus que está aqui e agora, e sempre estará em todo lugar com cada um de nós, porque Ele me conhece. Qual é a conclusão que a gente vê nesse texto? As primeiras conclusões dessa parte do texto. Isso tem que trazer tremor e temor a cada um de nós. Nós temos que lembrar disso para nos alegrar, mas isso traz um grande temor.
Se você vive afastado de Deus, se você está escondendo pecados, se você tem um coração endurecido, saiba, nada está encoberto diante de Deus. Pare de colocar na presença de Deus questionamentos a respeito do que Deus tem feito na sua vida, porque Ele sabe, para se fazer de vítima e para fazer com que Deus esteja subordinado a você. Cuidado. Estar do lado errado de um Deus que conhece tudo deve ser para nós algo assustador. Então, tema Deus. A esse Deus que conhece tudo. Mas ao mesmo tempo, isso traz consolo. Muito consolo. Porque quando eu vejo que, ao conhecer, Deus está cuidando de mim, está indo na frente, atrás, por cima, derramando, cuidando, fazendo a obra dele, eu, quando estou sofrendo, e se você sofre, se não entende o que está acontecendo, e se você sente-se injustiçado, lembre, Deus sabe. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua história. Deus conhece os seus traumas. Deus conhece as suas lágrimas. Ele não é um pai distraído, que não presta atenção na vida do filho que vai passando pela sua frente. Ele sabe de cada um dos detalhes, em essência, tanto o que vem antes, o que está agora, como o que vem depois. E isso traz para mim e para você, ou deve trazer, consolo. Oh Deus, eu creio quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é sábio e eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. E eu descanso nas tuas mãos. Isso também aponta para Cristo. Quando eu penso que Deus conhece todas as coisas na minha vida, eu tenho que entender que Deus conhece o pior sobre nós. Isso mesmo. E mesmo assim, Ele nos ama através de Cristo Jesus. E Ele nos perdoa. Por causa da obra expiatória de Jesus Cristo, Deus sabe tudo o que fizemos. Mas Ele não nos rejeita quando nós nos voltamos para Ele em arrependimento e em fé. Deus conhece você melhor do que você se conhece. E ainda assim, através de Cristo, Ele quer e salva você e transforma a sua vida. Dizer que Deus, esse Deus onisciente, é aquele que sonda, é dizer que Deus olha profundamente, com um olhar perfeito e pleno para dentro da sua vida. Deus não conhece melhor, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Não há nada em nós que não seja totalmente claro diante dos olhos de Deus. E sendo assim, esse conhecimento íntimo, pessoal, esse olhar profundo de Deus, resulta em sermos conhecidos e amados por Deus. Jesus disse em João, capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu cuido de vocês, eu sei qual é a minha ovelha. Portanto, à medida que nos maravilhamos com o conhecimento de Deus, como esse texto nos mostra, também precisamos ficar em reverente admiração diante da graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida, apesar dele conhecer quem sou, um pecador, um filho de Adão, e que precisa da misericórdia dele. E ele nos conheceu para nos salvar. Isso tem que fazer diferença nas nossas vidas, hoje e todos os dias. Vamos orar.
Ó Santo Deus, quão maravilhosa é a Tua palavra. Como o Senhor dirigiu o salmista Davi aqui para que ele pudesse expor um entendimento tão profundo a respeito do seu conhecimento quanto à sua vida. E como devemos viver por causa disso. Ó Deus, a sua perfeição, a sua onisciência, o seu conhecimento de todas as coisas é perfeito. O Senhor sonda e avalia tudo. E o Senhor cuida daqueles que o Senhor resolveu cuidar, a tua igreja. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos dando temor. E que o Senhor esteja produzindo em nós alegria por termos um Deus que cuida de nós, que nos protege e que nos salva, através de Jesus. Continua a tua obra no coração de cada um de nós e livra-nos, ó Pai, do pecado, diante das dificuldades de deixarmos de entender ou lembrar que o Senhor conhece todas as coisas e faz com que tudo seja bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus nós oramos e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um dos irmãos, hoje e para todos sempre.